Eu queria começar hoje contando uma história real, beleza? No ministério pastoral, dificilmente acontece, não vou dizer que não acontece, mas dificilmente as pessoas ligam para dizer assim: pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu estou tão feliz. Normalmente a galera não me chama de senhor, peço logo para chamar de você, né? Mas tudo bem. Pastor, eu queria falar com você. Eu quero falar o seguinte: eu estou tão feliz porque eu, sei lá, comprei uma casa, ou porque eu me formei, ou porque eu... Enfim, né? Coisa muito boa aconteceu. Eu estou muito feliz. Eu queria ligar para você para compartilhar isso. Dificilmente acontece. Acontece. Mas é difícil acontecer. É mais fácil ligar assim: ó, pastor, eu preciso conversar com você. Meu casamento está acabando. Inclusive, o cônjuge já saiu de casa. Então, assim, normalmente é muita coisa assim. Eu não estou reclamando não, gente. Assim, é maravilhoso o ministério pastoral. Só que tem disso. Eu queria contar para vocês uma história real que eu vivi. Um dia eu recebi uma ligação dessas, né? Uma pessoa me dizendo: olha, o casamento está acabando porque o meu cônjuge me traiu. E o meu cônjuge me traiu e foi uma traição horrível. Porque foi uma traição homossexual. E meu cônjuge está irredutível, não quer mais voltar. Eu perdoei e não quer mais voltar. Isso é uma tragédia, gente. Só que nessa história, o cônjuge que ficou em casa era uma pessoa de oração. E não desistiu. E a igreja orou. E Deus, pela sua grande graça e misericórdia, restaurou esse casamento. Restaurou muito. E eu lembro que eu estava sentado, lá em cima tem um cafofinho, né, que é a minha salinha aqui do Colégio Batista, né? Eu estava sentado e depois que havia feito a restauração do casamento, que a pessoa havia se arrependido, havia caído em si e voltado para o cônjuge e restaurado o casamento, aí o cônjuge que foi fiel me ligou e disse assim: pastor, eu tenho um negócio para lhe dizer. Estamos grávidos. E naquela ligação a gente chorou muito. E o sentimento que veio ao meu coração foi parecido com... Assim, não vou dizer que foi parecido com, porque eu ainda não vivi isso. Mas eu imagino que seja semelhante ao dia que a gente encontrar com Jesus, face a face. Porque o sentimento que eu tive ali, e que a pessoa teve também, foi o seguinte: olha, a gente está vendo hoje, agora, aquilo que um dia a gente creu. A gente está experimentando o milagre, aquilo que a gente creu, aquilo que a gente não abriu mão, aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente orou. A gente está vendo que Deus fez isso. E Deus fez mais como diz a palavra, né? Deus fez mais daquilo que pedimos, sonhamos e imaginamos. E hoje está aí, uma família maravilhosa, restaurada, para a glória de Deus. E, gente, Deus transforma tragédias em bênçãos. E é tão maravilhoso quando a gente ouve testemunhos como esse, de restauração, testemunhos de cura, testemunhos que Deus transformou, que Deus mudou um quadro que parecia irreversível, que Deus, Ele respondeu às orações, mas respondeu com muita generosidade. Normalmente Deus faz isso. Volto a dizer, mais daquilo que pedimos, sonhamos e imaginamos. É assim a história de Ruth e a sua sogra Noemi. E hoje nós vamos para o último capítulo dessa história.
Mas, antes da gente entrar no último capítulo, é preciso que a gente faça aquele processo no episódio anterior, né, aquele bom e velho no episódio anterior. Só que a gente teve, assim, um mês, eu acho que faz um mês do nosso último encontro, né? E aí eu vou dar uma recapitulada para a gente poder, eu vou gastar um tempo recapitulando para a gente poder relembrar mesmo o que aconteceu, tá bom, minha gente? Então, no capítulo 1, a gente vai ver a tragédia, né? A família de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion sai de Belém, que é a cidade do pão, né? Casa do pão. Pô, bicho, quando não é aquele, é esse, velho. Um alarmezinho. Sai de Belém, a casa do pão, para ir para a terra de Moabe. Aquele povo abandona a sua casa, a sua terra, abandona possivelmente o seu Deus. Era muito significativo para um judeu deixar a sua terra, a terra prometida. E lembra que o livro de Ruth se passa no período dos juízes. E que no período dos juízes havia um ciclo, que a gente falou aqui no primeiro encontro. Se você for estudar hoje o livro de Juízes, você vai ver que é um ciclo. Pecado, o povo peca, juízo de Deus, Deus entra com juízo, normalmente é fome, normalmente são as coisas que estão descritas na aliança lá de Moisés, Deuteronômio. Né? Deus entra com juízo, alguma nação inimiga oprime, há fome, não chove, acontecem coisas que o povo sofre, padece. Aí o que acontece? O povo clama ao Senhor, se arrepende, Deus envia um juiz que liberta o povo daquela opressão, e aí tem tantos juízes na história, né? Os mais famosos aí, Sansão, né? Samuel, o último juiz, né? Débora foi uma juíza. Deus envia um juiz, e aí o povo é liberto, e aí volta de novo, pecado, juízo, clamor, arrependimento, um juiz, libertação. Ok? Então, nesse período dos juízes se passa a história da família de Elimeleque. Elimeleque, em vez de ficar e se arrepender, o problema dele, o problema da nação era um problema espiritual, e ele resolve de forma natural. Ele tem uma grande ideia: vamos fugir daqui da fome. Essa fome, logicamente, era causada por consequência do pecado, o povo se afastar de Deus. E lembra que isso tinha a ver com a aliança que estava em vigor, que era a aliança de Moisés. Então ele foge e vai para Moabe, a terra de Moabe, a terra dos inimigos do povo de Deus, e a gente viu histórias sobre isso, né? Inclusive a história de Balaão envolve Moabe, que é uma situação bem delicada lá no livro de Números. Então, minha gente, tragédia, morre o marido, Elimeleque, Malom e Quilion, os filhos, e fica Noemi sozinha com as duas noras. Noemi decide voltar para a terra de Belém, porque lá em Moabe escutou uma maravilhosa notícia. Ela recebe um WhatsApp do céu, dizendo que Deus tinha restaurado seu povo, e que havia comida ali, e havia mantimento, havia muito pão, havia provisão na terra de Belém. E ela decide retornar a Belém. A sua nora órfã fica, e Ruth vai com ela. Mas Ruth não vai assim de bolo. Ela ainda insiste para Ruth ficar na terra de Moabe. Noemi é uma mulher extremamente amargurada com Deus, e diz assim: olha, volte para a casa dos seus pais, volte para os seus deuses. E Ruth diz assim: olha, para onde você for eu vou, aonde você morrer, morrerei, a tua terra será minha terra, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth se converte ao Senhor. No capítulo 2, Boaz vai dizer que Ruth se refugia nas asas do Deus de Israel. E ali, Ruth se converte, abandona a sua terra, os seus deuses, abandona a possibilidade de voltar para a casa dos seus pais e ter provisão, e vai com a viúva velha, miserável, porque mulher não trabalhava, então não tinha nenhuma perspectiva humana para Noemi. Ruth vai seguindo a sua sogra,
num cenário de muita tristeza e amargura, onde a amargura de Noemi, a gente viu aqui no primeiro encontro, tinha a ver com a amargura com Deus. Ela disse: a mão de Deus pesou contra mim. E aí a gente viu que a soberania, no capítulo 1, a gente viu que a soberania e a bondade de Deus usa uma tragédia nacional, que é a fome em Israel, e pessoal da família lá, né, familiar da família de Elimeleque, para oferecer a Ruth, uma estrangeira, uma escolha de fé. Deus usa até o erro do seu povo, o pecado do seu povo não pega Deus desprevenido, e Deus usa isso também. Né? Não é que Deus proporciona o pecado, mas Deus é tão bom que a soberania dele paira até sobre o erro humano, e Deus oferece, a partir daquela história, daquela trama, da soberania de Deus, e a soberania de Deus está muito presente no livro de Ruth, oferece àquela mulher a possibilidade da fé. Né? No capítulo 2 nós vemos que a provisão divina é sempre maior do que a tragédia humana. Deus, em sua grande misericórdia, ele providencia mantimento para Noemi e Ruth. Então, através de um homem chamado Boaz, que no começo do capítulo, de forma, entre aspas, aleatória, o texto até usa um termo no capítulo 2, coincidência na perspectiva humana, ok? Coincidentemente, Ruth vai lá na eira de Boaz, lá na plantação lá de Boaz. E no final desse capítulo 2, o que parecia coincidência vira providência, porque Noemi revela: olha, esse camarada aí, ele é da família do Elimeleque, e ele é um dos nossos resgatadores. A gente viu um pouquinho sobre a lei do levirato, o que significava um pouquinho essa questão, né, de ser um dos resgatadores, enfim. A gente vai entender melhor hoje sobre o que é o resgatador. Né? Existe outra lei também baseada nisso, a gente vai tratar isso. Se eu trouxesse todas as leis, né, de uma vez ia ficar meio... Beleza? E a gente viu que a provisão de Deus é sempre maior do que a tragédia humana. Deus não deixa aquelas mulheres passarem necessidade, mas antes Deus usa Boaz de forma generosa e elas têm a provisão, o alimento, o sustento. No capítulo 3, no nosso último encontro, a gente viu que Deus, em sua soberania, providenciou um justo resgatador para tirar os que nele se refugiam da tragédia à bênção. Então, Deus providenciou Boaz na história de Ruth, sendo um justo resgatador, sendo uma pessoa honesta. E aí você se lembra de toda a história do capítulo 3, que é uma história aparentemente romântica, né? Você lembra aí do né? Que Noemi, com base na lei, manda Ruth, né, se arrumar, ficar cheirosinha, ir lá na eira de Boaz, dormir aos pés de Boaz, né? E aí você lembra que havia todo um significado de dormir aos pés do resgatador, que é a ideia de cobrir os pés dele, porque o homem que não cumpria o seu dever de cunhado, o seu dever de resgatador da viúva, que não havia tido filhos, ele voltava para casa descalço, desonrado. E aí Ruth vai na eira de madrugada e se deita aos pés dele, cobrindo os pés dele, dizendo assim: meu senhor, eu não quero que você fique com os pés descalços, eu quero que você me resgate, eu sou sua, vem. Então, aquela, né, maravilhosa cena onde Boaz ali com Ruth na eira, um clima propício para tantas coisas, e eles são íntegros. E diz: olha, você é uma mulher virtuosa, só que há um outro resgatador, alguém que na linhagem está na minha frente, essa pessoa ele é um parente mais próximo ainda do que eu. Então, pelo certo, é ele resgatar você, mas se ele não quiser, eu estou aqui. Então, e eu vou resolver isso. E aí o livro encerra, né, já mostrando para a gente que Deus havia providenciado um justo resgatador, Boaz, um homem justo, para Ruth, né, que buscou refúgio nas asas de Deus
E aí Deus providencia um justo resgatador para aqueles que nele se refugiam, né, irem da tragédia à bênção. E aí você lembra de Jesus, né? Jesus é o nosso justo resgatador, que a todos que se refugiam no Senhor são levados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, da tragédia, do pecado, morte, caos, coronavírus, tanta coisa terrível que há no mundo, adultério, HIV, tantas coisas horríveis, para sua luz, para a graça, para o céu, sem choro, sem pranto, no lugar maravilhoso, da tragédia à bênção. E agora nós estamos no capítulo 4. Foi bom que deu para dar uma, né? Gastamos um tempo, mas foi bom que deu para dar uma refrescada na memória. Capítulo 4 de Ruth, então todo mundo abre aí. Vamos ver Deus transformar a tragédia em bênção. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugeri a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para o resgate e transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquire a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi esta propriedade, e de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam à porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E como os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele, e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice.
pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Vamos orar? Pai Santo, Tua palavra é maravilhosa, ela é um tesouro. Que o Teu Espírito Santo, na Tua grande graça, ilumine os nossos corações, entendendo que o Senhor é aquele que nos transporta das trevas para a maravilhosa luz. O Senhor é aquele que nos tira da tragédia, do pecado, para a bênção da Tua presença, da santidade e para gozar dos frutos da Tua graça, dos frutos do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque Tu és soberano. Obrigado porque a história não está sem rumo, sem prumo. O Senhor é o Senhor da história e também o Senhor também reina sobre a nossa história, a história de cada um aqui. O Senhor cuida de cada detalhe. O Senhor cuida da história do mundo, mas também da nossa história pessoal. O Senhor é aquele que pode sempre trazer bênçãos sobre nossa vida, sempre tirar do nosso coração a amargura e trazer a paz e a alegria da Tua provisão. Obrigado por isso, Rei Jesus. Obrigado porque essa história fala do Senhor. Obrigado porque essa história é totalmente focada no Senhor. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que história incrível. Estamos diante aqui de um texto incrível, de uma história absolutamente fantástica. E em seus detalhes, minuciosamente escrita intencionalmente, focada em Jesus Cristo. Gente, os detalhes são absurdos. Vamos dar uma olhada aqui no desenrolar dessa narrativa, né? Então a gente vai ver aqui do verso 1 ao verso 12 a figura de Boaz como sendo providência de Deus, a figura de Boaz como justo resgatador. E aí vocês lembram o que aconteceram no capítulo anterior, né? Daquele encontro de Ruth e Boaz na era e de Boaz se comprometendo a ir resolver essa questão dela logo. Então, Boaz, versículo 1, Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Portão da cidade, minha gente, era tipo fórum. É uma história sempre no portão da cidade era onde as coisas se resolviam. Se você lembrar, em alguns momentos da Bíblia, acontecem no portão da cidade, tá bom? Por exemplo, se você lembrar de Provérbios 31, a mulher virtuosa de Provérbios 31, a partir do versículo 10, fala de que o marido dessa mulher era alguém que estava no portão da cidade. Era como se fosse, era um ancião da cidade, era alguém que era um juiz da cidade e que estava lá julgando as causas da cidade. Se você lembrar, por exemplo, da história do filho de Davi, qual é o nome dele? Do que foi rebelde lá, Absalão. Você vê que Absalão ele vai para a porta da cidade e começa a difamar o pai ali entre os líderes da cidade e começa a fomentar literalmente um golpe, né, de Estado ali contra o seu pai na porta da cidade. A porta da cidade era um lugar realmente semelhante a um fórum, né, onde as decisões eram tomadas, onde até compra e venda eram feitas e ali havia as testemunhas, os anciãos, os juízes queriam julgar as causas, né? E aí Boaz ele vai logo até o portão da cidade
e se senta ali, e naquele momento que ele se senta ali, passa o resgatador, o primeiro da linhagem, né? O que tinha direito primeiro sobre ele para resgatar. E aí você lembra da lei do levirato. Lembra disso, a lei do levirato? Que o irmão ou o parente mais próximo da mulher que perdesse o seu marido e não tivesse filhos, iria se casar com ela e iria fazer um filho, e esse filho levaria o nome do falecido esposo, para que a descendência daquele falecido não fosse esquecida em Israel. Tá joia? Então, dessa linhagem, Boaz não era o primeiro. Boaz era um parente ainda um pouquinho mais distante, havia um parente mais próximo. E aí ele chama aquele camarada, né? O nome dele não é nem citado na Bíblia. A gente nem sabe o nome dele. Na NVI traz, ô meu amigo, vem aqui. Mas em outras traduções diz assim, fulano, vem cá. Né? Fulano, chega aí. E aí ele vai e se senta ali, né? E aí Boaz bate a real, versículo 2. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, sente-se aqui. Então Boaz foi para o fórum da cidade, né, o que seria hoje o fórum, e chamou ali as testemunhas. E ali começou a bater um papo com esse primeiro, com esse primeiro teoricamente resgatador, né? E aí vai dizer o seguinte, versículo 4, Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-la, a não ser você, e depois de você, eu. Essa história das terras aparece agora, né, gente? Não parece uma coisa meio estranha aos ouvidos? A gente conhece a lei do levirato, a gente conheceu a lei da respingadura, né? Que é aquela lei lá no primeiro capítulo, onde quando você vai colher, né, a sua... da sua lavoura, aquilo que cair do chão você não pode apanhar, fica para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros. E agora aparece aqui uma nova lei, uma nova para a gente, né? Uma lei na qual Boaz está tratando com esse pseudo resgatador, tá bom? Esse primeiro resgatador aí da linhagem. Essa lei, minha gente, é a lei, assim, para você ter ideia, a gente precisa pegar o seguinte, quando Israel saiu do Egito, passou pelo deserto ali os 40 anos e entrou na terra de Canaã, foi feita uma distribuição de terras pelas tribos e por família, por clã, ok? Então cada família em Israel tinha sua terrinha, tinha seu lugarzinho. A família de Elimeleque não era diferente, eles tinham por direito a sua terra, a terra da herança, a terra prometida. Só que havia uma lei que se a pessoa empobrecesse, ela podia vender aquela terra, contando que no ano do jubileu, que é o ano do perdão, aquela terra fosse devolvida para aquela pessoa. Só que quem comprasse a terra precisava também ser um parente próximo. Tá joia? Vamos conhecer essa lei, vamos lá, Levíticos 25, versículo 25. Tá joia? Levíticos, não sei porque eu estou com o número na cabeça. Levíticos 25, versículo 25. Diz assim, se alguém se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Versículo 28. Mas, se as suas posses não lhe permitem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu,
porém no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele voltará, e aquele poderá voltar à sua propriedade. Então havia essa questão do resgatador aqui, das terras, né? Você podia vender a sua propriedade se você empobrecesse, e você podia também, se você empobrecesse, aí você vendia a terra, você podia comprar a terra de volta. Mas se você não tivesse condições de comprar a terra de volta, no ano do perdão, que é o ano do jubileu, você poderia reaver a sua terra, porque ela estaria na mão de um parente próximo seu, e assim dizia a palavra do Senhor, né? Tinha todo um esquema. A Bíblia é incrível, minha gente, em relação a quando trata de Estado, né? O povo que saiu do Egito, o povo de Israel, eles não tinham um Estado estabelecido. O povo dos juízes não tinha um Estado estabelecido, não tinha um rei. No livro de Juízes fala muito isso, que o povo não tinha um rei, e cada um fazia conforme parecia certo. Mas Deus tinha deixado a palavra dele, e a palavra dele, ela guardava, ela protegia os vulneráveis, os pobres, aqueles que estavam em situação difícil, né? E aqui é um dos exemplos disso. Então, por isso que Boaz chega dizendo assim, vem cá. Ele não fala logo da lei do levirato, ele fala logo dessa lei, né, das terras, né, da compra das terras. Você é o resgatador, você está na minha frente. Aquelas terras lá tá para ser vendida. Você quer adquirir? E aí o camarada quer as terras. Eu quero. Beleza. Top. Tamo junto. Vou fazer um bom negócio, né? Só que há um X da questão. Não era só a lei de compra da terra, né? Do resgate das terras para quem empobrecia. Havia a lei do levirato, que também precisaria casar com Ruth. E aí é onde o primeiro resgatador da linhagem foge, né? Você vai ver aqui, versículo 5, diz assim, Boaz, porém, responde, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse, versículo 6, nesse caso não poderei fazer o resgate, para não prejudicar minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque não poderei fazê-lo. O cara é um baita do egoísta, né? Ele, se eu fizer isso, eu vou me comprometer, eu vou comprometer a minha herança, eu vou comprometer as minhas posses. Eu vou ter um filho e esse filho vai ser de outro, assim, vai levar o nome de outro cara, não, vai comprometer a minha história. Eu não quero fazer isso por ninguém. Acaba ruento, né? O primeiro resgatador falhou. E aí o que é que acontece? Versículo 7 é um versículo explicativo, né? Um versículo que explica a questão das sandálias dos pés, né? Que a gente já conhece pela lei do levirato. Então, esse livro ele foi escrito bem depois desse caso aqui, tá bom? Esse livro ele é fruto da tradição oral. Você vai ver porque no final tem uma genealogia bem à frente. Então, foi as pessoas lá, depois que Davi nasceu e reinava já, que esse livro foi escrito. Tá bom? E aí vai dar um entre parênteses nesse capítulo 7, dizendo, olha, minha gente, antigamente em Israel, para validar um negócio, tem a questão da sandália que você tirava e tal. Só que a gente sabe que aquilo é a lei do levirato, que a gente conhece, né, a antiga aliança, conhece, né, Deuteronômio. E aí o versículo 7 vai dar essa entre aspas, né, explicação. E aí o que é que acontece? Versículo 8. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Tirou a sandália do pé, o cara. E aí, minha gente, há um padrão bíblico. Esse primeiro resgatador, ele falha. Esse primeiro resgatador, ele é egoísta. Esse primeiro resgatador, ele só pensa nele. E ele vai para casa descalço. Sinal de humilhação, sinal de quem não cumpre o que não deve, quem não cumpre o seu dever. Ele preferiu
sabe assim, eu não vou cumprir meu dever. Saiu de casa e voltou para casa descalço, nessa posição de humilhação, do que cumprir o seu dever. E aí repete um padrão. O primeiro resgatador, daqui da história de Ruth, ele volta para casa descalço. O primeiro Adão, ele termina a sua história no Éden nu. Porque ele não cumpriu o seu papel. Ele era o nosso parente mais próximo, que falhou. Esse camarada aqui, é um padrão bíblico que está sendo repetido. O primeiro falha. O primeiro volta descalço. O primeiro se percebe nu no jardim, envergonhado pela sua nudez. Esse envergonhado por estar descalço. Já o segundo não. O segundo é o justo resgatador, que vem para salvar a sua noiva de uma situação de vulnerabilidade, de uma situação de tragédia, e levá-la para a bênção. Essa é a nossa história. O nosso primeiro resgatador falhou lá no Éden. Se percebeu nu. Uau! Sensacional, né, gente? Versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos do povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Lembra lá a lei do resgatador, né? Ele vai lá e compra tudo. Olha como Boaz é justo. Verso 10. E tomo por mulher Ruth a Moabita, que foi esposa de Malom. Lembra que a gente perguntou quem foi o esposo de Ruth? A gente ficou sem saber, né? Eu tinha esquecido. Malom, beleza, minha gente? A Bíblia diz, a gente que vacilou, tá bom? Vê só, e ele diz, para perpetuar o nome deste sobre sua herança. Vê como Boaz é alguém comprometido com a palavra. Seguindo. Para que o nome deste não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Ele praticamente fala os termos da aliança e se coloca ali para cumpri-la. Jesus, gente. Jesus, ele morre no nosso lugar, mas ele obedece à lei no nosso lugar. Ele é completamente obediente à lei, sem falhar em nenhuma vírgula. Ele obedece completamente à lei e ele morre em nosso lugar. Né? Ele paga o preço pela nossa vida. Isso é um padrão bíblico. E aí, versículo 11, todo o povo que estava no portão da cidade e os anciãos disseram: somos testemunhas. E aí vem a bênção, o povo abençoa essa união. Né? Ali no portão da cidade estava sendo selado o casamento, a compra e venda das terras de Elimeleque, mas também o casamento. E aí olha o que vai dizer, e disseram a Boaz, versículo 11, né? Somos testemunhas e disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher, que já está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. Vocês lembram, gente, que Raquel e Lia foram delas que vieram as 12 tribos de Israel. Né? Raquel e Lia, esposa de Jacó, filha de Labão, ok? Então, delas surgiram os 12 patriarcas. Então, estão abençoando aqui, é uma bênção também de fertilidade, tá bom? Há uma linha que diz que havia um receio que Ruth fosse estéril, porque ela já foi casada e não teve filho, ok? Mas isso o texto não traz para a gente. Mas o texto traz para a gente uma bênção de fertilidade aqui. Mas não é qualquer bênção de fertilidade. É uma bênção de fertilidade com base na história do povo.
Então eles vão dizer o seguinte: olha, que Deus faça de você, da sua mulher, como fez Raquel e Lia, né? Alguém muito importante na história do povo de Deus, alguém que foram responsáveis humanamente falando, né, que dela vieram, né, que foram responsáveis, mas que dela vieram as 12 tribos de Israel, delas vieram as 12 tribos de Israel. Só que a bênção continua e vai estreitando. Começa com Israel, Jacó, e agora foca em Judá. É como se fosse o funil afunilando, ok? E aí vai dizer o seguinte, e que você, estou continuando aqui o verso 11, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome seja famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Perez, o filho que Tamar deu a Judá. Gente, Perez, o filho que Tamar deu a Judá. Então, se a princípio ele tratou das 12 tribos, ele afunilou Judá. Gente, aquelas pessoas ali voltam na história 900 anos. Eles olham para trás e veem o que Deus fez com Raquel e Lia e veem o que Deus fez com Tamar, abençoando com fertilidade, mas traçando uma linha, gente. Uma linha genealógica. O texto vai terminar com a genealogia. Mas olha, essa linha genealógica, né, que essa mulher Ruth se encontra agora, é a mesma linha genealógica que participaram Raquel e Lia, trazendo o povo de Israel às 12 tribos. É a mesma linha genealógica que foi se estreitando e que Tamar trouxe, né, por meio de seu filho Perez, da tribo de Judá. E aí o texto vai seguindo, mas guarda isso no coração. Essa informação são importante. Eles voltam para trás e lembram da história do povo. Ok? E voltam para trás e lembram da história do povo e o texto termina olhando para frente no tempo de Ruth. Né? Ruth foi escrito depois que a história aconteceu. Mas aí segue, versículo 13. Do verso 13 ao 17, o Senhor abençoa com um descendente resgatador. E essa expressão descendente resgatador é muito forte na Bíblia. Tá bom? Vamos lá, versículo 13. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Bendito seja o Senhor, que não deixou de lhe dar um descendente, que será o seu resgatador. Esse descendente é o resgatador de Noemi. É aquele que é o filho homem dessa mulher. Ok? Mas esse descendente não é só o resgatador de Noemi. Esse descendente é o resgatador de todos nós. Vamos seguindo que a gente vai entender melhor isso. Seguindo. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida, consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, deu à luz. E para você ela é melhor do que 7 filhos. Gente, se Noemi perdeu 3 homens da família e estava amargurada, ela não percebeu na sua amargura que Deus colocou do lado dela uma mulher que era melhor do que 7 filhos homens. E quando eu digo que esse neto, entre aspas, né, de Noemi, quando eu digo que esse descendente de Noemi é o resgatador, não só dela, mas de todos nós, eu não estou falando do neto de Noemi, porque no hebraico não tem o termo neto. Ok?
Hebraico é muito pobre de termo, então é meio que assim, filho, descendente. E o descendente de Noemi, o descendente desse menino, veio a ser Davi, a quem Deus prometeu que um descendente dele reinaria eternamente, que é Jesus Cristo. Deus estava traçando a história da salvação no meio de uma tragédia e fazendo o padrão bíblico se repetir, apontando para Jesus e mostrando detalhadamente como cada parte dessa história está conectada com a ação dele de trazer o Salvador para a terra, escolhendo pessoas específicas, segundo a sua graça, segundo o dom da sua misericórdia, tirando uma mulher idólatra da terra de Moabe, dos inimigos de Deus, para trazer, para ser, fazer parte da história da genealogia de Jesus, para fazer parte da história da salvação, para a salvação do seu Filho, que alcançaria também os gentios, no qual nós somos. Então, minha gente, a ideia desse descendente resgatador, ela está na Bíblia toda. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos para você entender como esse termo descendente resgatador, do versículo 14, ele é um termo comum às Escrituras, sempre apontando para Cristo, tá bom? Gênesis 3,15 diz assim: porém, eu vou ler bem rápido porque para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas você vai abrindo aí. Gênesis 3,15: porém, inimizade entre você e a mulher, e a sua descendência, e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Já no Gênesis, Deus falando do descendente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente, e que seria ferido mortalmente por essa serpente também no calcanhar. Ok? Cristo. Gênesis 22:18, Deus falando a Abraão: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Na sua descendência, ou do seu descendente, por meio do seu descendente. Muito bem, cadê? Por meio dela, no caso a descendência, né? Eu estou na NAA. Eu virei a chave para a NAA. Eu li primeiro na NVI, mas virei a chave na NAA. Se estiver aí, de boas. Se não tiver, bota a ARA, ao meio da revista atualizada. De boas. Tranquilo. Por meio dela, né, da descendência de Abraão, descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Jesus, cara, está falando de Jesus. Vamos olhar aqui, 2 Samuel, gente, versículo 7, do 12 ao 16. Eu já vou ler esse à frente, aí você já vai se ligar na conexão de Davi e esse texto. Diz assim: quando seus dias, vou ler daqui, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Filhos é descendente, viu, gente? Língua original. Não tem o termo filho, é sempre descendente. Na verdade, filho, descendente era para tudo. Filho, neto, descendente. Bisneto, tataraneto, não. Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei no trono, eu firmarei o trono dele para sempre. Dá uma paradinha aí. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa em Salomão. Esse texto não está falando de Salomão. Jesus é aquele que constrói o templo. Você vai ver lá em 1 Pedro capítulo 2, que nós somos pedras vivas. Ok, minha gente? Que nós somos pedras vivas, cada um sendo como se fosse um tijolinho disso aí. Constrói um santuário para Deus. Ok? Onde Cristo é a pedra angular. Ok, minha gente? Então, o verdadeiro templo não é aquele templo lá que foi feito por Salomão em Jerusalém.
O verdadeiro templo de Deus é a igreja com todos os seus santos, construída por Jesus, onde o reino dele permanece para sempre. Então o que é que Deus está dizendo a Davi? Olha, um descendente seu vai construir o templo em honra a mim. E esse descendente vai ter o trono que vai reinar para sempre. Uau, gente, essa é a aliança de Deus com Davi. Ok? Vamos até o 16. Segue aí, Tarcísio. Eu serei o seu pai e ele será meu filho. Tá vendo, gente? Não é Salomão. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com castigo dos homens com açoites aplicados por homens. Aí é uma coisa muito legal a gente ver. Vocês estão estudando Isaías na EBD, né? Presta atenção. Quando há profecia, o gênero literário profético, é muito legal, inclusive, uma indicação de livro para você tratar isso. Entendes o que lês. Tem todos os gêneros literários da Bíblia. Quando o texto está falando de um oráculo de Deus, aqui é um oráculo de Deus. É um texto, aqui especificamente, profético. Então, o texto começa falando de coisas e depois ele vira a chave para outras coisas, sem necessariamente avisar. Você percebe isso quando, vou dar um exemplo de outro texto profético, só que esse bem conhecido entre nós. Mateus 24. Jesus falando sobre a destruição de Jerusalém. Jesus está falando abertamente sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Só que no meio do caminho, ele começa a falar, então virá o Filho do Homem, com poder e glória. E aí vai estar 2 no moinho, um será arrebatado, o outro deixado. Peraí, mas não era a destruição de Jerusalém? É porque o gênero é profético. Ok? E aí depois volta de novo a destruição de Jerusalém. Ok, minha gente? Então, leia Mateus 24, você vai perceber isso. Em Isaías, vocês estão estudando na EBD, estão estudando, né? Pronto. Vocês vão ver que é cheio disso, tá bom? Então, aqui já está falando dos descendentes humanos de Davi. Segue aí, vamos lá. Mas nunca tirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem terei do seu caminho. Falando dos outros, segue. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Volta a falar de Jesus. É a ideia meio que sanduíche. Recheio no meio. Beleza? Segue. Mas aí você lembra o conceito. Descendente, resgatador. Descendente, sabe, que esmagará a cabeça da serpente. Descendente que por meio dele as famílias da terra serão abençoadas. Descendente onde o trono vai reinar para sempre e não haverá fim. E por fim, vamos ver o descendente lá de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 7. O descendente que vem para reinar. Tá bom? Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Né? Isaías é depois de Davi. E o seu reino será estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Né? Fala do descendente, né? Um menino nasceu, o governo está sobre seus ombros. É o descendente. O reino dele não terá fim. Tá bom? Então, você já está ligado aí, né? O descendente de Noemi, versículo 14. As mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou de lhe dar um descendente, que será o seu resgatador. Aleluia. E aí, versículo 17, as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. E aí vai dizer, este veio a ser pai de Jessé e pai de Davi. Então as pessoas escrevem a história dizendo, olha, este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Obed, esse menino aí, ele era avô do rei Davi. Tá joia? Então, como Deus vai traçando a história da salvação? Avô do rei Davi, a quem Deus prometeu que o descendente dele estaria para sempre no trono. Então assim, minha gente, Deus, o texto aqui avança 100 anos para mostrar o que o Senhor está fazendo na história. Se ele volta 900 anos falando da descendência de Lia,
e de Raquel, né? Trazendo Israel, ele trata também da descendência de Judá, lembrando que Jesus é da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, e aí trazendo a história da salvação, Deus em sua graça traçando isso aí, tá joia? E quando a gente vai observar essa história da genealogia de Jesus, a gente fica admirado, porque é muito bonito perceber alguns detalhes. Esse Boaz, que casa com Ruth, ele é filho de... Vocês sabem quem é a mãe de Boaz? Alguém tem ideia? Bárbara sabe, já conversei com ela sobre isso. Mas ela já sabia antes de eu conversar. Alguém sabe? A mãe de Boaz quem é? Gente, a mãe de Boaz era alguém com a história, digamos assim, semelhante à de Ruth. A mãe de Boaz também era uma estrangeira. Vamos para a genealogia de Jesus? Mateus, capítulo 1. A gente vai descobrir que é a mãe de Boaz. Mateus, capítulo 1. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Do 1 ao 17. A gente não vai ler tudo não, beleza? Genealogia. A gente sempre pula essa parte, né? Pula não, essa parte é massa. Mas vamos lá. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho descendente, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez, lembra, gente, de Perez na história? Tá aqui, velho, na genealogia de Jesus. E Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, galera. Vocês lembram Raabe de Jericó? A história da fita vermelha lá na janela, que recebeu os espias e que foi poupada. Caramba, gente, que massa! Né? Aquela fita vermelha representava Cristo. Né? A salvação é como o sangue do Cordeiro, o vermelho do sangue do Cordeiro no portal do Egito. Era fita vermelha, né? na janela lá de Raabe, né? Onde quem estava nessa casa não era morto. Né? Quando os judeus invadiram Jericó. Minha gente, que história linda, que coisa maravilhosa. Deus transforma a tragédia em bênção. Deus providencia um descendente para Noemi, da sua amargura, né? Liberta ela. E para a gente finalizar, a gente percebe algumas coisas nesse livro. A gente percebe que a história não está solta. Deus está no controle da história do mundo, gente. Absolutamente no controle da história do mundo. A gente percebe que Deus usa pessoas simples, que se propõem a obedecê-lo. Deus usa pessoas simples. Se aquele primeiro resgatador hipoteticamente obedecesse, olha que privilégio esse homem perdeu. Lógico, era para ser um tipo de Adão, para que Boaz fosse um tipo de Cristo. Lembra, tipo a ideia, tipologia, né? Que não é igual, mas que é uma sombra, né? Parece. Turma, que história maravilhosa, mas essa é a nossa história. Porque Deus, Ele não nos deixou sós. Nada que acontece na nossa vida hoje, nós que somos igreja dele, nós que somos noiva dele, nada que acontece na nossa vida hoje passa despercebido pelo Senhor. Sabe aquela tragédia que você passou? Apesar daquela tragédia, apesar da maldade humana, apesar da perversidade que talvez fizeram com você, Deus
Ele quer restaurar você. Deus, Ele nunca lhe deixou só. Ele nunca lhe abandonou. Por mais que você parecesse estar sozinha ou sozinho. Como Noemi pareceu estar sozinha, sem marido, com uma nora. Mas essa nora era melhor do que 7 homens. Eu lembro de uma vez, gente, que eu marquei uma conversa com um pastor. Eu estava muito angustiado. Muito angustiado. Você tem ideia do tamanho da minha angústia. Eu tinha uns 17 anos. Eu estava com um problema de saúde seríssimo. Eu estava para fazer hemodiálise. E eu tinha ido no médico e tinha recebido péssimas notícias naquele dia. Estava arrasado. Liguei lá para o meu pastor de jovens na época e disse, vamos conversar, eu estou precisando muito conversar. E ele disse, bora, eu vou estar no Colégio Americano Batista. Tá bom. Eu saio da minha casa, vou andando para o Colégio Americano Batista, era cerca de 1 quilômetro. Não encontro ele. Cara, eu fico mais mal do que eu já estava. Bem, não tem nada para fazer, ele não estava, não vou voltar para casa naquele estado. Minha casa também era barra pesada, não era muito fácil minha casa. Naquela época, eu era adolescente, então eu fui para a igreja. Chegando na igreja, sentei no banco da igreja e fiquei lá. Com a cara de arrasado, né? Certamente. Aí passou uma irmã muito querida e disse assim, e aí, Fábio, tu tá bem? Tô não. Aí eu disse, tô bem. Eu não queria muito assunto com ela, não. Tô bem. Cara, tem certeza que tu tá bem? Tô bem, pô. Não, pô, tu tá bem mesmo? Bem, tudo bem, minha cara denunciava. Mas eu fiz, pô, tô não. Minha gente, ela foi a pessoa que Deus escolheu para conversar comigo naquela noite. Eu fui tão abençoado, velho. Tão abençoado. Cara, outra pessoa não me abençoaria mais do que ela. Deus não deixa a gente só. Muitas vezes Deus nos surpreende do jeito dele. A gente está num vendaval, vem ele andando sobre as águas. A gente nunca esperava ser desse jeito. Mas ele vem e não deixa só. Tá uma tempestade danada, os marinheiros, meu irmão, a gente vai morrer, velho. Senhor, não te importa que morramos. Senhor, o Senhor não se importa com a gente. Gente, como é que história é essa? Que Jesus não se importa com a gente. Nós somos dele. Se ele veio morrer por nós, se ele veio dar vida por nós, que onda é essa que Jesus não se importa com a gente? E eu penso nessa história que muitas vezes é isso que a gente faz com Deus. Senhor, essa tragédia que eu vivi, essa dor que eu carrego, o Senhor não se importa comigo? Você pode não falar, mas talvez a gente pense nisso. Como os discípulos disseram ali, no meio da tempestade. Jesus vai lá e rapidão resolve. E é massa esse texto, porque a tempestade não é alegórica. A tempestade é real. Então, a tempestade alegórica perde a beleza da história. A tempestade da sua vida, irmão, não, a tempestade da sua vida não. A tempestade ali é real, é mar batendo, sabe assim, barulho de chuva, sabe assim, água. Gente, para acordar você, o que é preciso? Se alguém balançar você, você acorda? Acorda não, Danilo? Danilo é o teu. Se jogar água em tudo, tu acorda. Beleza, ó. Barco balançando, água para um lado e para o outro, barulho. Imagina uma tempestade, velho. Eu acho que trovão, raio, o mar virado no Jedi, no Jiraya. Minha gente, e Jesus não acorda. Aí chegam os caras lá gritando, Jesus. Gente, os caras não gritou mais alto que a tempestade, não. Tinha todos os elementos ali para Jesus estar acordado. Para Jesus já ter acordado. Mas nem a tempestade acordou Jesus. Mas os caras, quando clamaram, Jesus acorda, velho. Ele se importa com você, velho. Galera, a tragédia existe. A dor existe. A dor faz parte da nossa história, gente. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos no Evangelho de Marcos: turma, chega aí. Quem a galera aí fora diz que eu sou?
E aí começa, né, a viagem, né? Uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é João Batista. Tá bom. E vocês? Dizem que eu sou quem? E aí Pedrão lá, que é meio o representante da galera, né? Diz assim, o Senhor é o Cristo. É o rei ungido de Deus. O Senhor é o Cristo. E aí Jesus começa a revelar quem é o Cristo. Que é o rei ungido de Deus, mas não é o camarada que ia botar o terror para os romanos. Jesus começa a revelar o seguinte. A sequência do texto é Jesus dizendo, olha, turma, então vem cá todo mundo. Pedro, não disse isso a ninguém não, agora não é o momento de revelar isso não. Mas eu vou ser rejeitado, vou ser morto, vou sofrer, vou ser morto. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Vai ter uma tragédia aí? Vai. Mas essa tragédia vai se transformar em vitória, gente, em ressurreição. E aí Pedro chama Jesus no canto e começa a repreender Jesus, pô. Irmão, é um negócio, é uma narrativa também, um negócio rápido. E aí Jesus responde o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Você não está levando em consideração as coisas de Deus. Você só está levando em consideração as coisas dos homens. Jesus está falando de quê? Sofrimento, rejeição, morte e depois ressurreição, sim, mas aparentemente Jesus está falando de dor, de tragédia. E Pedro vem com essa história de repreender Jesus. Não, Senhor, que onda é essa? E Jesus vai dizer, Pedro, em outras palavras, essa teologia antropocêntrica, ela tem a origem do inferno, no diabo. Para trás de mim, Satanás, isso é coisa do diabo, meu irmão. Essa ideia aí é ideia do diabo, que a gente não tem que sofrer. Imaginar não é pecado, imagina o Pedro, não, Senhor, o que é isso? O Senhor não vai sofrer, não. O que é isso? O Senhor é o rei. O rei, ele é alguém que toca o terror. O rei é alguém que bota para quebrar nos outros, não que os outros botam para quebrar no rei. E aí Jesus diz, não, meu reino não é assim, não. No meu reino tem sofrimento. No meu reino tem sofrimento. E aí Jesus termina essa parte chamando a galera toda. A galera, chega aqui de novo. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser me seguir, se envergonhe de mim não. Porque se você se envergonhar de mim aqui agora, quando eu vier na glória, ele é o rei que sofreu, mas é o rei que ressuscitou, e é o rei que vem na glória, meu irmão. É o rei da glória, é o grande rei. Quando eu vier na glória do meu Pai, se você se envergonhar de mim, eu me envergonharei de você. Fica firme aí, galera. No meu reino tem sofrimento. Não tem ninguém que siga Jesus e não seja rejeitado, seja cancelado e não seja chamado de tantas outras coisas. Você vai ser chamado de homofóbico, de machista, taxista, de tudo que está na pista, paraquedista, tudo com isso está na vida. Gente, no meu reino tem sofrimento, mas o fim do sofrimento é a glória. Se vocês tomarem parte no meu sofrimento, também tomarão parte na minha glória. Quando os discípulos enfrentam aquela tempestade, que eles dizem assim, Senhor, não se importa que a gente morra. É onda que quem chama Jesus para ir, vamos atravessar para o outro lado. É o próprio Jesus que chama a galera, que bota, tipo assim, os discípulos naquela, entre aspas, roubada. Não é roubada coisa nenhuma, meu irmão. Tá com Jesus, a tempestade, o barco batendo, vai virar, vai não, fica tranquilo, meu irmão. É Jesus, velho. Então, turma, Deus está no controle da nossa história. Tem tempestades, às vezes alegórica, mas tem tempestade, tem luta, tem tragédia, mas em tudo isso, Deus quer redundar isso em glória, em bênção. Aquele casal que eu comecei falando, hoje tem uma história para contar. Se aquele casal abrir a boca, gente, vai ser céu na terra, gente. Quando eu era adolescente, eu vi um testemunho que marcou minha vida profundamente. Eu vi o testemunho de 2 gringos
E gringo, normalmente, você... sei não. Tirando, né? Enfim, uma gringa veio lá na igreja, né? E começou a falar contar piada americana, né? Piada americana não tem graça, né? É um negócio assim meio... Tá ligado? E ela começou a chegar assim, sei lá, dar uma meio de engraçada assim, passou acho que um tempo contando uma coisa engraçada dela, americano, a galera olhando pra cara dela assim, ela rindo. E aí você meio que já, né, poxa, meu irmão, que coisa é essa, velho? Aí essa mulher fala assim, não, minha gente, ó, eu traí meu marido. Traí meu marido. Aí o cara já faz, mas rapaz, tá tão engraçadinho ainda agora. Eu traí meu marido e e o marido dela era pastor, né? E eu engravidei dele. Eu engravidei do tecladista da igreja, né? Esse caso aí. Eu engravidei do cara, do adultério. E aí entra o pastorzão, né? O marido dela. Aí o cara disse que chorou, que foi um negócio assim, absurdo. Que viveu um luto. Gente, o pecado é um negócio tão terrível que você vive o luto da pessoa, a pessoa ainda viva. O pecado faz The Walking Dead, velho. Tá ligado? É um luto. E aí o cara disse, chorei pra me acabar e tal, pensei em desistir, mas Deus falou comigo. E Deus disse pra eu fazer o que ele fez. Então, eu perdoei ela. Ele já tinha outros filhos, né? E botou o nome... Contou aos filhos que a mamãe fez uma coisa errada, mas que Deus perdoou ela e que era para eles perdoarem também. E o menino que nasceu, ele botou o nome dele, como se fosse assim, Júnior. E ele disse assim, foi isso que Deus fez com a gente. Deus nos adotou. E Deus botou o seu nome na gente. E isso gerou para Deus sofrimento. Então é isso, gente. Deus nos chamou para isso. Aquele dia eu chorei tanto na igreja que eu disse assim, eu não era nem casado. Eu acho que eu nem namorava com Candinha, acho que eu nem conhecia a Candinha. Eu disse assim, caramba, velho, quando eu casado, meu irmão... Porque a filosofia né? Traiu já era, né? Pisou na bola, bum. Velho, se um dia eu casar, minha esposa me trair, Deus me livre, velho. Mas, bicho... Tenho que estar disposto a perdoar desse jeito. Porque esse é o jeito de Deus. Gente, uma tragédia às vezes abençoa tanta gente. Muitas vezes Deus permite a tragédia para abençoar. A tragédia não é o ponto final. Para a gente terminar, minha gente. Senão começa a chorar aqui. A soberania e a bondade de Deus transforma uma tragédia familiar em uma bênção nacional. A tragédia da família de Elimeleque foi transformada numa bênção nacional. A bênção nacional porque Davi foi um dos maiores reis da história de Israel. Mas não só nacional. Por meio dessa descendência, da tragédia de Noemi, de Ruth, Deus cumpre seu plano de abençoar todas as famílias da terra, conforme ele tinha prometido a Abraão. Deus quer usar a sua tragédia para abençoar a vida de tantas pessoas. Gente, eu já vivi algumas tragédias. E eu louvo a Deus, porque Ele me trouxe para a bênção. A minha família tinha tudo para dar errado. Se eu tirasse por base a família que eu vim. Mas o Senhor transforma tragédias em bênçãos. A provisão de Deus é sempre maior do que a tragédia humana. E Ele continua escrevendo a história da salvação. Com o seu povo salvo, usado pelo Espírito Santo, para estender essa salvação aos que perecem.
Deus continua escrevendo a história da salvação. Deus continua contando com gente simples, que esteja disposta a obedecer a Ele. Deus pode contar com você hoje. Ele quer contar com você. Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu nos dar o privilégio de ser seus cooperadores, reconciliando pessoas com Ele. E não só sofrer por Cristo, mas também padecer por Ele. Paulo diz assim, olha, minha vida está sendo derramada como oferta de libação. Esse termo é muito lindo, gente, porque o holocausto, na época do sacrifício dos judeus, o holocausto era o cordeirinho que ia lá, né, e tal, ser sacrificado. Só que a oferta de libação era um líquido que era derramado em cima do holocausto. Paulo está dizendo assim, olha, Cristo é o verdadeiro e perfeito holocausto. E a minha vida está sendo derramada por cima desse holocausto. O preço já foi pago, só que a minha vida está sendo derramada como uma oferta diante do Senhor. Pelo que você está entregando a sua vida? A sua vida está escorrendo entre seus dedos a cada dia. Você tem entregado a sua vida como oferta de libação ao Senhor. Você tem entregado, se deixado gastar pelo reino e pelo rei, pelo descendente. Deus quer lhe usar para escrever a história da salvação dele na nossa geração. Deus tem o controle da sua vida, da sua história. Nada fugiu do controle dele. Por mais que apareceram negras nuvens e pareceu que você estava só, Ele estava o tempo todo com você. E Ele, ao seu lado, é melhor do que 7 homens para Noemi. 7 é o número da perfeição, né? É perfeito. Ele ao seu lado é melhor do que um exército. Ele ao seu lado é melhor do que qualquer coisa. Vamos orar. Obrigado, Jesus. A gente é tão vacilão, pecador, cheio de incredulidade. Muitas vezes a gente pensa como os discípulos pensaram, que o Senhor não se importava, mas o Senhor se importa. O Senhor se importa tanto que o Senhor deu a vida por nós. O Senhor nos chamou para um reino incorruptível, imperecível, de bondade, justiça, paz. Ó Deus, nos faz estar entregues ao Senhor, nos faz gastar nossa vida para o Senhor, não deixa a gente viver para a gente mesmo, para as nossas ambições, para as nossas angústias, para o nosso umbigo, para o nosso ego. Faz a gente viver para Ti, Senhor. Converte o nosso coração. Usa a gente. Mesmo a gente sendo quem a gente é, o Senhor pode transformar o nosso coração. O Senhor pode transformar as nossas lutas em vitórias, as nossas tragédias em bênçãos. E obrigado, inclusive, pelo sofrimento. Porque o sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Essa é a Tua promessa gloriosa. Perdão, Jesus, todas as vezes que a gente murmurou por causa do sofrimento. Obrigado por estar com a gente, obrigado por falar com a gente, obrigado por nos chamar a Cristo. Obrigado por dizer a gente que aí não é para a gente temer, e sim para confiar. Obrigado por insistir na gente. Obrigado por ser o nosso resgatador, por pagar o preço na cruz, no nosso lugar. Obrigado por obedecer a palavra no nosso lugar.
Obrigado por ser julgado e condenado no nosso lugar, para que a gente não sofresse julgamento, para que a gente não sofresse condenação, para que a gente não sofresse a morte, a separação do Senhor. Perdoa o nosso pecado e nos usa para escrever a história da salvação ainda hoje. Usa a nossa vida para que outras pessoas te conheçam. Usa a nossa vida para que a gente venha desfrutar dessa comunhão maravilhosa contigo. Nos ajuda a viver para te glorificar, viver para te agradar, viver para desfrutar da tua presença e da tua paz. Abençoa cada jovem desse. Obrigado por esse privilégio de compartilhar a tua palavra nesses dias. Abençoa essa igreja, pastor Laércio, abençoa os líderes aqui do Alicerçados, a turma dos adolescentes também. Continua abençoando, Senhor. Obrigado por esse privilégio. Em nome de Jesus, amém. Amém.